Bom dia, meus irmãos. É muito bom nós estarmos juntos. Primeiro eu quero começar agradecendo a todos os irmãos que participaram do café da manhã dos professores, a todos que ajudaram. Vocês são bênçãos na minha vida. Muito bom. Foi o primeiro de muitos. Vamos fazer umas tardes aí para a gente passar juntos e vai ser muito bom estarmos juntos. O pastor Denilson ligou para a gente essa semana falando que ele não estava muito bem. E como nós estamos no mês de missões, eu pensei o seguinte, vou falar do que eu mais amo, vamos falar de missões, vamos continuar o tema de missões, que nós estamos já trabalhando todo esse mês e agora encerrando no final desse mês agora. O tema da campanha de missões esse ano é Minha Pátria para Cristo. E é um tema que nos alegra, que nos impulsiona a pregar a palavra de Deus. E o texto bíblico usado na campanha, Josué 13, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Vai colocar, para a gente ler todos juntos. Vamos lá, todos juntos? Sendo Josué já velho e de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Essa palavra é para nós hoje. Tanto a primeira parte como a segunda parte. Muitos de nós nos achamos velhos, sem condições, mas pelo contrário. No Senhor as nossas forças são renovadas dia a dia. E ainda há muita terra para ser conquistada. E aí a gente olha para trás, a gente olha para o lado, a gente olha para o outro, a gente olha para frente, e a gente percebe que a gente está fazendo muito pouco, que tem muita coisa para ser feita, e tem muito trabalho para fazer. Quem tem o chamado para missões, eu acho que é uma chama que arde no coração. E toda época de missões nacionais, missões mundiais, a gente fica com aquilo queimando dentro do peito, e quando começa o culto, a gente já está com o coração doendo, de vontade de ir. Mas a gente só vai quando Deus diz assim, vai. Está na hora de ir. Quando Deus diz não, agora fica, então a gente fica trabalhando. Porque a gente não para. Não para em lugar nenhum. Ou lá, ou cá, não importa. A gente sempre vai fazer a obra do Senhor. E esse texto que a Junta escolheu foi muito bom, quando fala que há muitíssima terra para conquistar. Nós estamos cercados de pessoas que precisam ouvir falar do amor de Deus, e somos nós que vamos falar desse amor para as pessoas. A gente sempre reclama, nossa, mas a nossa cidade está tão violenta, nossa, mas está tudo tão difícil, está difícil, porque eles não conhecem a Cristo. O dia que nós mostrarmos para esse mundo quem é Deus nas nossas vidas, porque é através das nossas vidas que eles reconhecem a Cristo, eles vão saber e vão se converter ao Senhor, porque eles vão ver o quanto é bom servir ao Senhor. Essa palavra dita para Deus, de Deus para Josué, fala da continuidade da missão. Eles tinham ainda muita terra para conquistar. Eles tinham entrado, mas faltava muita coisa ainda. Josué já estava velho, mas ainda tinha muita coisa para fazer. Então, não importava a idade, ele tinha o que fazer. Israel deveria seguir avançando. Há muitas terras da nossa região para serem conquistadas. Nós estamos aqui com Bangu, nós temos Camará, nós temos outros bairros como Realengo, Padre Miguel. Quantos bairros para serem alcançados? E não só os bairros, temos o Rio de Janeiro inteiro, temos o Brasil inteiro e, por que não, o mundo todo. Talvez daqui saiam missionários que vão pregar no mundo todo. Nós não sabemos. Hoje nós não vemos o coração, mas Deus sei que está trabalhando no coração de cada um. E tem chamado pessoas para esse chamado missionário. Porque as pessoas precisam ouvir que só Jesus Cristo salva. A Junta de Missões Nacionais desse ano, ela trabalhou com alguns pontos. O objetivo dessa campanha, primeiro, são ocupar os grandes vazios batistas, que o pastor Isaías falou numa quarta-feira aqui. São pessoas, lugares que ainda não conhecem a denominação batista. Não só conhecer a denominação batista, conhecer o amor de Deus através de nós batistas. Fortalecer e implantar igrejas. Nós falamos aqui, existem regiões que têm igrejas fechando. Igrejas que estão com as portas fechadas, igrejas que têm 2, 3 membros dentro, igrejas que às vezes cabem 500 membros e estão precisando ser fortalecidas. E Deus tem levantado pessoas para ir para aquele lugar e restabelecer e fortalecer aquelas igrejas. Transformar realidades. A gente tem visto isso muito na Cristolândia. Quantas realidades têm sido transformadas? Aquelas pessoas que estavam no mundo das drogas e hoje se voltam para Jesus e até a aparência física delas é transformada. Poder de Deus.
e alcançar os não alcançados no Brasil, como nós falamos aqui na última quarta-feira. A gente pensa que o Brasil já foi alcançado, mas existem muitos lugares que ainda não foram alcançados. Falamos aqui sobre os projetos que a Junta está fazendo com ciganos, com índios, com os ribeirinhos. Quantos lugares que a palavra de Deus ainda não chegou e precisam ouvir, e é nós que vamos falar. Como aquela vez que os discípulos estavam reunidos e que o povo estava com fome, e os discípulos falaram: Senhor, mas a multidão está com fome. E Jesus fala para ele: dá-lhes voz de comer. O milagre, quem realiza é o Senhor, mas o primeiro passo é nosso. É nós que damos o primeiro passo para fazer o trabalho do Senhor. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, dele recebemos uma missão. Essa missão nos foi dada em Mateus 28, versículos 18 a 20. E eu convido os irmãos para lerem comigo, que vai nos falar da grande comissão. Mateus 28, versos 18 a 20. Vamos ler todos juntos? Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Algumas versões, até a consumação dos séculos. Esse versículo mexe muito comigo. Essa palavra... obrigado, meu irmão. Esse versículo mexe muito comigo. Até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. A grande comissão, feita nesse texto de Mateus, a primeira recomendação que ela nos manda, primeiro, fazer discípulos. E quando a gente fala em fazer discípulos, a primeira coisa que a gente pensa é no pastor. Mas não. A ordem não foi dada somente para os pastores, eles também têm essa missão. E vão ser cobrados por isso também. Mas nós também seremos cobrados. Porque Jesus disse: ide por todo mundo. Ele falou aos discípulos. Nós somos os discípulos de Cristo. Então somos nós que vamos fazer discípulos. Portanto, ide, vão. A mensagem é clara: façam discípulos. E aqui ele não está falando para mestres, não está falando para doutores, ele está falando para pessoas simples como nós, que às vezes nem sabem ler direito, mas que têm a palavra de Deus na sua boca com ousadia e com alegria. Quantas pessoas que a gente conhece desde pequena, que recita a palavra de Deus de cor, e tem aquele prazer de falar do amor de Deus, que só em olhar para ela a gente vê a graça de Deus estampada. É isso que nós precisamos. Estudamos, sim, precisamos nos aplicar nos ensinos, mas o que nós precisamos é da graça de Deus. É essa graça que nos ensina a falar do amor de Deus. E quando essa graça está dentro de nós, transborda. É como uma fonte. Uma vez, falando sobre a mulher samaritana, eu disse isso. Jesus falou que a mulher samaritana, dentro dela, se transformaria numa fonte quando ela bebesse daquela água, que saltaria para a vida eterna. Nós somos fonte. Fonte onde as pessoas vão beber e vão conhecer o amor de Deus. Como nós somos preciosos para o Senhor, como nós somos importantes na obra do Senhor, mas nós temos que tomar mão disso e fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente perde muito tempo reclamando. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem a graça de Deus. E com a graça de Deus a gente vai em qualquer lugar e faz qualquer coisa. Aquilo que não temos, Deus providencia. Ele nos dá aquilo que precisamos, não o que queremos. Se eu fosse ter tudo o que eu queria, eu acho que lá em casa nem caberia, né, Tati? Não ia caber tudo o que eu quero. É tanta coisa, mas Ele me dá só o que eu preciso. E de verdade, ainda tenho muito mais do que eu preciso. E tenho certeza que os irmãos também. Então, nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor para fazer discípulos. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, não é fazer a nossa. Isso foi dito por Isaías, quando a gente foi pastorear. Eu falo a gente foi pastorear porque a gente trabalha junto, eu e Isaías. Não tem como separar ele de mim e eu dele. A gente sempre faz tudo junto. E quando ele foi pastorear a Igreja Batista em Nova Aliança, foi falado isso para a gente. Talvez lá não seja bom para vocês, mas vocês vão ser bons para eles. Muitas vezes é assim. Às vezes somos mandados para alguns lugares que a gente pensa assim: nossa, o que eu vou fazer aqui? Mas é ali que Deus quer te ouvir. É ali que Deus quer trabalhar. Quando nós fomos para Minas Gerais,
Nós fomos para uma cidade de 2.800 habitantes. Gente, o bairro que eu morava tinha 115 mil habitantes, que é Senador Camará. Eu fui mandado para uma cidade de 2.000. Então, assim, é um ovinho perto do que eu conheço de vida. Mas Deus mandou a gente para lá. Um lugar onde a água não era muito boa, né, Zé? Quando chegamos lá, nem água potável tinha direito, depois que foi colocada. Mas como foi maravilhoso. Foram 5 anos maravilhosos que eu passei. Faltou muita coisa? Problema, eu nem percebi. Porque foi tão gostoso estar naquele lugar onde Tatiane, que não gosta muito de lá, né, Tatiane? Não tem shopping, não tem cinema, não tem nada. Mas tem a graça de Deus conosco. E como a gente ficava feliz caminhando por aquelas estradas de terra, vendo às vezes uma pessoa caminhar 5, 6 quilômetros, ver uma pessoa. Às vezes passar um caminhão e não ver nada. Mas aquelas pessoas paravam para ouvir a graça de Deus. Eu tenho certeza que a semente está plantada naqueles corações. E um dia ela vai frutificar. Muitos já estão frutificando. Mas muitos eu sei que ainda vão frutificar. Então, muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto. Não estou dizendo aqui que todos vão ser chamados para sair daqui, não. Muitos não vão sair. Muitos vão ser chamados para ficar aqui. E aqui vão fazer a obra de Deus de maneira maravilhosa. O mundo está esperando conhecer o amor de Deus através de você. Muitas vezes nós cantamos assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí quando veio o problema, está o irmão chorando, está o irmão reclamando. Cadê o hino que o irmão cantou? Cadê a alegria de cantar e de louvar o Senhor, irmãos? É louvar na luta, é na doença. Como diz Cassiano, é chorando e cantando. É assim que a gente vai vencendo a nossa luta cristã. As pessoas sempre me veem rindo e sempre falam isso para mim. O irmão me chama de bom sorriso. Mas não quer dizer que eu não tenha problema, não. Mas eu vou sorrir para os problemas, eles vão ter que se afastar. É assim que a gente vai vencendo. As lutas vêm e elas vão e elas passam, em nome de Jesus. É fazendo a vontade de Deus. Não é apenas pregar a Cristo, mas também ensinar a viver a vida cristã. E aí eu volto para os meus professores. É ensinar a viver a vida cristã. Eu tive no Seminário do Sul, fazendo um curso no Seminário do Sul, uma vez sobre escola dominical, e o preletor daquele encontro, ele pegou a revista e falou assim: vocês estão vendo essa revista da escola dominical? Isso aqui é um recurso que vocês têm para entrar na vida da pessoa. Como assim? É lá que a gente tem a facilidade de falar para as pessoas, de conversar com as pessoas. Eu tenho 2 classes aqui que eu não consigo sair delas, né? É a classe da terceira idade e a classe dos jovens. Eu fico entre uma e outra. Eu tenho que ir lá para a classe do André qualquer dia e para a classe do pastor, ainda não consegui ir, porque as 2 classes, sabe, ficam me segurando com o meu coração, entendeu? É por aí. Mas eu gosto de estar ali, porque eu vejo o pessoal conversando, discutindo, falando sobre a palavra de Deus e como isso faz a gente crescer. Quando a gente começa a conversar sobre os nossos problemas juntos, a gente cresce, a gente aprende, e isso é maravilhoso. Aí eu fico dividida, doida para ir em outras classes, mas acabo indo para essas 2. Mas eu vou qualquer dia, André, vou lá para a sua classe qualquer dia, vou para a classe do pastor também. Um dia nós vamos estudar juntos lá. Em João 15, versículo 8, diz assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor quando nós damos frutos. E precisamos dar frutos. Foi falado aqui na igreja, no outro dia o pastor estava falando sobre o que nós vamos entregar ao Senhor quando nós chegarmos diante dele. O que nós temos para entregar para o Senhor? Vão ser vidas. Vidas que com os nossos testemunhos e com as nossas palavras nós ganhamos. Não vai ser tesouro material, não vai ser bens, não vai ser filhos, não vai ser nada. Vão ser vidas que se consagraram e se converteram ao Senhor através das nossas palavras. Quando eu era pequena, tinha uma palavra que dizia assim, que cada pessoa, era uma brincadeira de criança, né? Que cada pessoa que você ganhasse para Cristo seria uma pedrinha da sua coroa. E aquilo me incomodava, e eu ficava pensando assim: meu Deus, a minha coroa está vazia, eu preciso de ter pedrinhas na minha coroa. Hoje em dia eu não sei quantas tem, não tenho nem ideia, mas tenho certeza que algumas pedrinhas estão lá. Não na coroa, mas lá no céu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar com muitas delas lá. E vai ser maravilhoso estar com elas na glória do Pai, que é só isso que a gente trabalha. Nisso nos conhecerão como discípulos de Cristo, se mostrarmos amor uns pelos outros. Olha que momento gostoso que a gente passou aqui.
Cada um trouxe um pouquinho que tinha, cada um fez aquilo que pôde, trouxe para o café da manhã. Passamos uma manhã gostosa, rindo, brincando, conversando. Isso é amor. O mundo não sabe o que é isso, mas nós temos isso. Nós temos isso dentro de nós. Nós podemos dividir uns com os outros o amor do Senhor. A grande comissão também nos manda ensinar. E diz, muitos professores querem ensinar, mas uma coisa muito importante que eu falei aqui da frente hoje, antes de qualquer um ensinar, ele tem que sentar para aprender. Quantos de nós, professores, sentamos anos nas nossas cadeiras para aprender o que a gente fala hoje? Não foi 1 nem 2 anos, foram muitos anos. Então, todos nós temos que ter a paciência de sentar e aprender para ensinar, e principalmente ensinar a palavra de Deus, que é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se às vezes a gente erra tanto na nossa vida, é porque a gente esquece de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando a palavra de Deus está no nosso coração, quando o erro vem, a gente se assusta. Opa, o Espírito Santo fala, aí não. Aí eu não posso entrar, porque o Espírito Santo é que fala conosco. E quando a gente guarda a palavra no coração, o Espírito Santo nos faz lembrar a palavra. Hoje pouco se valoriza EBD. O que eu estava falando aqui fora não é brincadeira, não. Eu vim de uma igreja um pouco maior que essa. Antes de ir para Minas, nós éramos da PIB de Camará. A PIB de Camará era um grande nome na escola dominical. Isaías lembra disso. A classe da terceira idade, Isaías lecionava a classe, tinha época de ter 70 alunos, né, Isaías? As outras classes eram 30 alunos, eram 20 alunos, eram 50 alunos. Quando nós saímos de lá, quando nós fomos para Minas, quando nós voltamos, nós descobrimos que a classe, que tinha mais de 100 alunos, passou a ter 2, 3 alunos. E as outras classes nem funcionavam. Uma igreja que na época tinha 700 membros, estava uma tristeza a escola dominical. Então, nós temos que dar graças a Deus pelos irmãos aqui, pelo valor que os irmãos dão à EBD. Por isso que eu quase nunca paro a EBD. Parou hoje, mas a gente não vai parar a EBD sempre, não. Porque é necessário a gente estar junto estudando. Esse momento de aprendermos a palavra de Deus é muito importante para nós. E como é gostoso saber que a igreja está crescendo nesse sentido. Em João 15,16, Jesus nos disse que foi Ele quem nos escolheu, e nos escolheu para dar frutos, frutos que permaneçam. As pessoas que ganhamos para Cristo, elas só vão continuar quando elas forem treinadas e ensinadas o que é o amor de Deus. Não adianta nada eu pregar o evangelho e deixar a pessoa sozinha. Aí, quando a luta vem, a pessoa está sozinha. É necessário discipulado, é necessário companheirismo, é necessário essa conversa dia a dia. Temos aquele amigo de oração para a gente estar perto, para a gente correr na hora que a gente precisa. Isso é muito importante. O discipulado é necessário na vida daqueles que recebem a Cristo, para que nele seja formado um novo homem, o caráter de Cristo, estatura completa de Cristo. Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé, do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todos nós vamos chegar lá. Não creio que ainda chegamos, não, mas vamos chegar à estatura completa de Cristo. É dia a dia, é o processo de santificação. Como a palavra de Deus diz, é de santos como eu sou santo. É cada dia buscando tirar os meus erros e me consertar cada vez mais. É me parecendo mais com Cristo, a cada dia, a cada momento. A grande comissão nos traz a lembrança de que temos a presença de Jesus Cristo conosco. E ele diz assim no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meu irmão, você está doente? O Senhor está contigo. Meu irmão, você está desempregado? O Senhor está contigo. Meu irmão, você está passando uma luta muito grande dentro de casa? O Senhor está contigo. Mas você precisa perceber o Senhor do teu lado. Você precisa conversar com Ele. Não é só pensar assim, o Senhor está aqui, mas não estou nem aí para Ele. Não é assim, irmãos. É estar buscando ao Senhor dia a dia. É estar buscando o Senhor face a face. Eu me lembro uma vez que eu escutei uma palavra que as pessoas buscam muito as mãos de Deus.
para abençoar. Senhor, eu quero uma bênção financeira. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero tantas coisas. Mas esquecem de buscar a face do Senhor em adoração. É olhar para os olhos do Senhor e dizer, Senhor, eu te amo pelo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor fez na minha vida. Não pelo que o Senhor vai fazer. Tenho tantos sonhos, irmãos. Ainda sonho ainda. E tenho certeza que todos aqui sonham. Quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. A gente não pode parar de sonhar. Não importa a idade. Se você é muito novo ou se você já tem muita idade. Não importa. Nós temos que continuar sonhando. E os nossos sonhos são colocados nas mãos do Senhor. E Ele é que contempla, de acordo com a vontade dEle. E eu garanto para vocês que Ele contempla da melhor forma possível, não da nossa vontade. Porque a nossa vontade nunca é boa. Parece, mas não é. A vontade de Deus é soberana e perfeita para as nossas vidas. Então, a grande comissão nos traz essa lembrança que Jesus está sempre conosco. No verso 18, ele diz uma coisa muito importante. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A quem você teme? Qual a sua preocupação, meu irmão? Toda autoridade foi dada a Jesus. Ele não é o teu Senhor? Ele não é teu Salvador? Por que você tem medo? Você não tem que temer nada. Tudo está diante de você e você pode vencer nele, escondido atrás dele. Você vence qualquer coisa, qualquer barreira, seja doença, seja problema, seja dificuldade, seja o que for. É nele que nós vencemos. É nele que está a nossa força, porque de nós não temos força. Nós não conseguimos nada. Se for olhar quem somos nós não somos nada. Paulo diz que se considera o menor de todos, que se considera que tudo que ele aprendeu na vida ele considerava até como esterco, mas que Deus era superior na vida dele. João disse que ele cresça e que diminua eu. É assim que tem que ser a nossa vida. Temos que reconhecer essa autoridade. E quando reconhecemos essa autoridade do Senhor, nos lembramos do ID. E nos lembramos que o mundo está clamando para ouvir nós falarmos do amor de Deus. O mais lindo disso tudo é que recebemos a promessa de que Ele estaria conosco para sempre. Eu não sei o que Deus tem chamado você para fazer, mas eu tenho certeza que, como Deus me incomodou uma vez no banco, incomoda muitos que estão aqui. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, não. Não tenha medo de acabar com tudo que você está fazendo para fazer o que Deus tem te chamado a fazer, não. Porque Ele capacita e Ele cuida. Quando Ele chama, Ele nos capacita e Ele cuida de nós. E é maravilhoso o que Ele faz nas nossas vidas. Então, se alguém tem sentido o desejo de fazer a obra do Senhor com mais vontade, se entregue. Se entregue de verdade, porque é maravilhoso fazer. Nós temos a garantia que Ele está conosco. Todos podem nos deixar, menos o Senhor. Isaías ainda brigou com o pastor Marcos ali, que foi uma palavra que nós ouvimos, quando Isaías foi consagrado ao ministério. Falaram para ele assim, todos podem parar de orar por você, menos a Ângela. A Ângela vai continuar orando por você. Mesmo se a irmã Vânia não estiver orando, mesmo se eu não estiver orando. Mas Deus sempre está conosco. Porque nós vamos estar orando, né, Vânia? Não tem como parar de orar pelos nossos esposos nunca. Mas Deus está sempre conosco. Então, por mais que as pessoas, por mais que o mundo falhe, Deus não falha conosco. O Salmo 27:10 diz assim, ainda que me abandonem pai, mãe, o Senhor me acolherá. Quantos são órfãos? Quantos foram deixados? Mas o Senhor sempre esteve contigo. Sempre te usou, sempre te ajudou e sempre te abençoou. Por isso você está aqui, até hoje. Em nossos caminhos, em nossa caminhada cristã, tudo pode acontecer, mas estamos certos que nada vai nos separar do amor de Deus. É nesse amor que temos ousadia para pregar e para contar as maravilhas que temos recebido dele. Na carta de 1 Pedro 2, versículo 9, tem um versículo muito interessante que diz assim, nós, somos gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Prestaram atenção? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono. Né, irmã Raimunda? Temos um dono.
O nosso Senhor é Cristo, nosso Salvador. Não é Isaías, não é minha filha, não é ninguém, é o Senhor que é dono da minha vida. E é maravilhoso saber que Ele cuida de mim. Somos sacerdócio real. Nós estudamos na escola dominical no Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram feitos, e anualmente o sacerdote levava aquele sacrifício perante o Senhor. Hoje não. Hoje você é o sacerdote real. Hoje você intercede pela sua vida e por aqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Quantas pessoas Deus tem incomodado no teu coração para você orar, para você interceder? Ore, coloque diante do Senhor. Você é um sacerdote de Deus. Somos a nação santa, a nação separada do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos extraterrestres, não. Mas somos cidadãos dos céus. E nós estamos aqui para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue visualizar como seria a sua vida sem Jesus? Você consegue pensar? No seminário, eu me lembro que uma vez a professora fez cada um que estava na sala recordar o momento da conversão. Por quê? Porque muitos de nós, criados na igreja, às vezes não lembram o momento da conversão. Estava na igreja e me converti, fui à frente, me batizei. Mas não, é diferente. O momento da conversão não é eu fui lá na frente, me batizei, não. É diferente, a tua vida muda. Você sente uma coisa diferente. Mesmo quem é criado na igreja, sente uma diferença imensa quando ele recebe a Cristo como Salvador. Imagina aquele que veio do mundo. Que aí tem que mudar hábitos, tem que mudar vida, tem que mudar tudo. É uma diferença tremenda. Mas pare para pensar como seria a sua vida sem Jesus. Imagina a tristeza que você teria. Imagina os sofrimentos que você passaria. Porque hoje você tem esse que anda contigo, esse que cuida de você. E se você não tivesse? Como seria a sua vida? Mas você tem. E você pode proclamar para o mundo. Somos chamados para falar e contar as suas maravilhas. A grande comissão nos manda ir e fazer discípulos. A grande comissão nos manda ensinar. A grande comissão nos lembra que Jesus sempre está conosco. E aí a gente pode cantar: eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Nada pode parar a igreja de Jesus. Você e eu somos a igreja de Cristo aqui na terra. Ninguém pode nos parar. Que Deus nos abençoe e que essa luz de Cristo possa resplandecer através de cada um de nós que está aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Mensagem maravilhosa para os nossos corações. Nós vamos cantar no cântico encerrando o culto desta manhã.